Seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro da Jornada da Psicologia Hospitalar. Na aula de hoje, você vai aprender o mapa da terapia breve do método Psicocare para cuidados paliativos. E, na verdade, você vai poder utilizar esse mapa em todas as áreas do hospital e em todas as condições clínicas, seja para ajudar os pacientes, os familiares e até mesmo outras pessoas da equipe. E hoje, mais do que nunca, eu quero que você sinta que você está no lugar certo. Por quê? Porque o que a gente vai conversar aqui é sobre o seu futuro, é sobre escolha. São sobre as possibilidades reais de construir uma carreira que pode unir propósito e reconhecimento e segurança. Nos nossos dois primeiros encontros, a gente falou sobre os erros mais comuns que impedem uma atuação segura no hospital. E a gente mergulhou na realidade dos diferentes setores hospitalares, a gente entendeu como o psicólogo deve atuar em cada área, já que cada uma delas tem as suas peculiaridades. E para você não ter dúvida de que esse método é realmente para você, que transforma a carreira dos psicólogos, eu vou colocar aqui na tela o relato de mais algumas alunas que aprenderam e que estão aplicando todo esse conhecimento nos hospitais ou nas clínicas onde elas estão atuando atualmente. Durante essa semana, eu presenciei contextos muito específicos, muito excepcionais, vamos dizer assim. E graças à Psicocare, eu tô conseguindo lidar facilmente com todos esses contextos. E para mim tá sendo incrível. Eu fiquei confiante na minha atuação. Eu fiquei me sentindo muito mais preparada para lidar com as situações que vão surgir. Hoje eu estou numa instituição que é o Hospital Infantil Sabará. Eu estou atuando como psicóloga no hospital. Hoje a equipe reconhece muito o nosso trabalho. A gente recebe também feedbacks muito positivos das famílias, né, de quanto foi importante. Antes, a Daisy não tinha uma visão tão aprofundada sobre o que de fato é a psicologia hospitalar. A Daisy pensava que sabia o que era essa área. Então vamos ao conteúdo? Agora a gente vai começar a falar então um pouco a respeito da psicoterapia breve, voltada então aos cuidados paliativos, né? Antes da gente começar, eu queria só contar para você assim que eu tenho algumas pessoas que estão aqui comigo hoje gravando essa aula e a gente vai fazer como uma simulação, tá? Então vão ter alguns momentos que talvez eu não esteja olhando direto para você aí desse ladinho aí da tela, porque eu vou estar interagindo com as pessoas que estão aqui. Você vai ouvir a voz delas também, tá bom? Tudo isso para tentar trazer de forma mais realística para você a abordagem, então, da psicologia hospitalar nesses casos, tá bom? Quando a gente fala ali de pacientes, então, que estão em cuidados paliativos, algo super importante que a gente precisa fazer, né, e a gente vai fazer logo no primeiro atendimento, é mapear os valores, né, os valores desse paciente, dessa família, né? Então, o que é caro para essa família? O que é caro para esse paciente? Quase caro no sentido assim de inegociável, né? A partir dessa compreensão do que são esses valores, a gente vai pensar junto com a equipe, né? Lógico, não somos nós quem vamos... cuidados paliativos a gente não faz sozinho, né? Não é de um profissional só, exige toda uma leitura de equipe multi, então a gente divide com essa equipe multi o que a gente entendeu ali sobre o que é efetivamente caro, né, para esse paciente, o que é um valor para eles, tá? O que a gente vai explorar, né? A gente vai explorar a questão da espiritualidade, a gente vai explorar a questão do que é vida para esse paciente, né? O que ele entende que é vida, o que é viver com dignidade, né? Vamos entender, né, qual é a autonomia que esse paciente tem no tratamento que ele está realizando, né? Sempre a partir, né, da biografia. Então a gente
constrói ali a história desse paciente, a gente entende como é que ele viveu a vida dele, né? E a partir disso a gente também consegue resgatar os valores, né, presentes ali nesse atendimento e nessa história de vida. Para vocês entenderem, então, um pouco do que eu estou falando, vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Recentemente, a gente teve internado lá no hospital uma paciente com diagnóstico de ELA, né? Para quem não sabe, ela é uma doença, né? Neurológica, progressiva, degenerativa, né? Que preserva o cognitivo, então a pessoa tem total autonomia, ela sabe, né, tem clareza do que está acontecendo com ela, mas o corpo vai parando de funcionar gradativamente, né, até que essa pessoa acaba perdendo todas as funções. Ela não consegue respirar sozinha, ela não consegue falar, ela não consegue se alimentar, ela não consegue andar, né, ela vai perdendo ali todas essas movimentações, né? Então vai ficando cada vez mais dependente ali de terceiros para sobreviver, né? E até de recursos tecnológicos também, tá bom? E aí então uma pessoa, né, uma mulher, ela tinha lá os seus 60 anos, ela internou na UTI, né, do Hospital Sepaco, a equipe não sabia muito do diagnóstico dela, então ela veio com uma insuficiência respiratória e aí na emergência acabaram intubando, né, colocando aquele tubo para ajudar ela a respirar, porque ela estava com insuficiência respiratória. E aí quando a equipe começou a entender um pouco do que estava acontecendo, enfim, tivemos então a confirmação de que se tratava de uma paciente com ela, né? E a paciente bastante consciente, né? Depois dos momentos mais críticos ali, quando começaram a diminuir a sedação dela, quando ela ficou mais acordada, ela começou a manifestar que ela estava incomodada com aquele tubo, que aquilo não era um desejo dela, né? A parte motora dela não estava ainda tão comprometida quanto a parte respiratória. Alguns movimentos ela ainda tinha. Então ela conseguia se comunicar pelo tablet e ela conseguia se comunicar, ela fazia apontava ali, né, na prancha de comunicação ela apontava também aquilo que ela estava visível ali, que ela conseguia identificar, tá bom? E também a gente contou muito, no caso dela, com a ajuda dos familiares, né? Que ajudavam a gente a entender ali um pouco da história de vida dela, um pouco de quem era essa paciente, como ela tinha vivido até aquele momento, né? E então a gente vai construindo a história e a biografia dessa paciente com todos esses elementos, né? Então, fazendo um resumo aí, era uma paciente relativamente jovem, dos seus 60 anos, né? Que tinha uma doença progressiva, degenerativa, né? Que estava acompanhada pela família e que sempre viveu, então, uma vida bastante autônoma, bastante produtiva, né? E durante o atendimento, a gente foi construindo ali de que viver numa cama, sem se movimentar, sem respirar sozinha, sem poder fazer as coisas que ela gostava, aquilo era uma vida sem dignidade para ela, não fazia sentido para ela permanecer nessa condição, né? Só que era uma paciente que estava muito grave, que se a gente tirasse o tubo, desconectasse o tubo, fizesse o que se chama aí de extubação paliativa, ela provavelmente faleceria em algumas horas, tá? Então, é um dilema muito grande, né? O que fazer, né? Porque manter ela entubada também não ajudaria, porque uma pessoa ficar entubada durante muito tempo é risco de infecção, é risco de desenvolver pneumonia, a gente pode trazer ainda mais dor e mais sofrimento para um quadro que já é sofrido por si só.
né? Então, são várias questões de ética, de bioética, que acabam envolvendo toda e qualquer decisão ali, de tomada de decisão, né? Então, não tem caminho fácil ou um único caminho a se seguir, né? Mas tem o melhor caminho para esse caso, para essa paciente nessa condição, certo? É uma discussão que é feita envolvendo então todos os personagens ali. Então é a paciente, é a família, é a equipe, né? Pensando sempre no melhor cuidado a ser ofertado para todos, tá? No caso dessa paciente, depois de muita dificuldade, né, de muitas reuniões familiares, com a participação da própria paciente, o caminho que se entendeu, que era o caminho a ser construído, foi o caminho da extubação paliativa, né, onde foi retirado o tubo, porque ela não poderia fazer uso desse tubo para a vida inteira. Ela se recusava a fazer uma traqueostomia, né, que é acoplar o ventilador direto aqui na traqueia, né? Ela não queria esse procedimento, era muito invasivo para ela. Então, o que podia ser feito de melhor conduta para ela, diante do cenário que a gente estava enfrentando lá, era a extubação paliativa, né? E foi muito doído, né? Foi muito doído para a paciente, foi muito doído para a família e para a equipe, né? Essa decisão, né? Mas aquilo que é doído, às vezes é o melhor caminho a ser percorrido, né? Não é porque é doído que ele não é, a melhor coisa, o melhor cuidado a ser tomado, tá? Então, com essa paciente, a gente acabou seguindo esse caminho da extubação paliativa, né? Mas, dependendo das circunstâncias e da situação, talvez esse não fosse o melhor caminho, né? Então, vamos brincar aqui de supor, né? Vamos supor que essa mulher de 60 anos tivesse prestes a ser avó, né? E tivesse um desejo grande de poder conhecer o neto ou a neta que estava aí a caminho, né? Talvez fosse valor, né? E fosse importante para ela permanecer aqui de alguma forma, né? E aí, talvez nesse contexto, fosse totalmente possível ela ir para uma traqueostomia, né? E aí se manter aqui com diferentes cuidados até o nascimento dessa neta, né? E dessa avó também, porque nasce uma neta, nasce uma avó, né? Enfim. Então, e aí, a partir desse nascimento, nenhum novo tratamento que não fosse reverter o quadro ou que não fosse trazer um conforto maior, fosse proposto aí para a paciente, né? Então, essas são algumas das questões, a partir desse exemplo, para você entender como é que a gente vai mapeando ali o atendimento durante os cuidados paliativos, tá bom? Então a gente entra, a gente entende o que é valor para essa família, para esse paciente, né? O que é vida, né? O que é dignidade, quais são os aspectos da espiritualidade, tá? Então tudo isso a gente vai entendendo e construindo, né, para que a decisão do cuidado, de como vai ser ofertado esse cuidado, seja tomada em equipe, sempre com a participação, sempre que possível, com a participação do paciente e da família também. Um conceito muito importante dos cuidados paliativos é o conceito de dor total, né? Que abrange a questão da dor em vários aspectos, não é só no aspecto biológico, né, fisiológico da dor, não é só a dor efetiva que a gente sente no corpo, né? Quando a gente fala de dor total, a gente fala da dor física, né? Mas também da dor psicológica, né? Da dor social, da dor espiritual, né?
e como esses vários elementos vão influenciando, né, na forma como o paciente está, certo? Então, quando a gente fala de cuidar, né, dos sintomas da dor em cuidados paliativos, a gente não está falando única e exclusivamente da dor física, né? A gente fala nesse conceito maior aí de dor. Né? Então, por exemplo, talvez o que esteja trazendo sofrimento para o paciente seja que ele está preocupado porque ele tem uma dívida, né? Ele tem uma dívida e ele sabe que ele não vai estar aqui e ele está muito preocupado em como que a família vai se organizar para resolver isso, né? Então, essa é uma questão que a gente pode cuidar, né, que precisa ser cuidada nos cuidados paliativos, né? Então a gente vai acionar o serviço social para vir trazer algumas possibilidades, para a gente pensar junto qual é o melhor caminho a percorrer nesse sentido, né? Então esse é um exemplo. Talvez seja uma dor espiritual, ela precise se reconectar, né? Ela sinta que ela precisa se reconectar com o sagrado dela, e aí como é que a gente vai ajudá-la nesse sentido? Muitas vezes acionando um capelão ou líder religioso dele, né? Então, são todas essas questões que podem contribuir, né, com o sofrimento do paciente. E aí, a partir da história de vida dele, da biografia dele, do que é valor para ele, do que é dignidade, a gente vai construindo essas estratégias ali para o cuidado. Peço licença, então, para vocês, para a gente fazer uma simulação, né, com uma das pessoas que está aqui comigo, né, que passou por uma situação de ter um familiar, né, numa condição bastante frágil, de bastante vulnerabilidade, e ele topou, né, que a gente passasse por essa simulação. Então ele vai usar alguns aspectos reais, né, da vida dele, né, na medida que ele se sentir confortável para estar dividindo com a gente, e aí vocês vão conseguir ver um pouco de como que é como a gente conduz ali, né, uma entrevista com os moldes ali de uma psicoterapia breve, focal, voltada ali para os cuidados paliativos. Quer compartilhar com a gente um pouquinho, Rafael? Nome fictício. Então, a história do meu pai é que assim, ele sempre foi muito ativo até com seus 65, 70 anos. E aí, do nada, ele começou a ficar doente, né? Aí, entre idas e vindas para o hospital, ele foi percebendo que o corpo dele realmente estava, complicado falar isso, mas definhando, estava ficando pior. Tanto que ele teve que começar até a fazer hemodiálise, e um dia, ele se olhando no espelho da clínica, ele falou, nossa, eu tô acabado. E a gente até tentou falar, não tá acabado não, você tá muito melhor. Mas ele sabia que ele estava. E eu tô falando isso porque ele sempre falou na vida toda dele que se chegasse algum momento que ele realmente tivesse que ficar dando trabalho, que ele tivesse algum tipo de limitação física ou mental, ele falou que ele preferia morrer. Isso nunca entrou na minha cabeça. Então, ó, só te interrompendo de propósito, mas só para clarificar para quem está aqui com a gente, assim, de que isso é a construção de valores, isso é entender a biografia, né? Então a gente está falando aí de um senhor, né, que sempre foi autônomo, que sempre tomou as próprias decisões, né, que entende que vida não é só respirar, né? Ou pelo menos não deveria ser só isso, né? Na concepção dele, né? Se ele começa a ter muitas privações, ele já começa a se questionar até que ponto isso vale ou não, até que ponto isso é vida ou não. Você entende? Então, quando a gente fala ali de valores, de montar essa biografia, de entender quem é esse paciente que está ali, né? Que está ali em sofrimento. E uma coisa que ele sempre seguiu na vida dele é fazer o que ele tinha vontade. Tanto que, assim, como ele falou, se eu tiver que dar trabalho, se tiver algum tipo de limitação,
eu prefiro não estar aqui. Tanto que depois da última alta que ele teve do hospital, ele começou a comer feito louco. Comia feijoada, comia costela, comia de tudo. E a gente falando, mas você vai passar mal, você não pode comer isso. Você estava na hemodiálise. E ele fixou, ele foi muito enfático muitas vezes. Eu vou comer. Eu não estou aqui para ficar comendo salada. E aí isso foi uma sensação que realmente ficava na nossa cabeça. Mas como assim? Chegava até da raiva dele. Dava raiva porque como é que ele sabe? Na verdade, assim, como é que ele sabe? Ele tem certeza, ele sabe que ele vai passar mal. Não é possível que ele não perceba isso. E aí, quando a gente fala de aderência a tratamento, né, Rafael, quando a gente fala do que é do paciente, né, se tornar sujeito ali, né, do processo dele, se tornar sujeito é ser dono ali do processo dele, é poder falar justamente sobre essas coisas, né? Então a gente, na medida que o paciente consegue verbalizar, né, quando a gente coloca na mesa e pensa com ele por que ele está fazendo essas escolhas, né? E se ele tem clareza das consequências dessas escolhas que ele está fazendo. Você entende? Isso é falar sobre adesão a tratamento, por exemplo, né? Convencer, no caso ali, o seu pai, olha, você tem que fazer dessa forma, né? Até como uma ameaça, olha, se você não fizer dessa forma, não vai ser bom para você, mas quem é você para dizer o que é bom ou não para mim, né? Isso é valor. Tanto que no último dia dele aqui na Terra, ele estava um pouquinho mais fragilizado. Eu falei, vamos para o hospital? Ele falou, não vamos. Eu falei, você tá mal, vamos para o hospital, acho que vai ser melhor. Ele falou, não vou. Eu não vou passar mais nem um dia sequer naquele hospital. Não sei se ele já estava sentindo alguma coisa, não sei se teve algum sinal, mas legal que foi bem isso que você falou. Ele tinha como decisão, eu não vou mais para o hospital, eu não durmo mais no hospital, não vou mais ficar tomando injeção na mão, não vou mais ficar comendo aquelas comidinhas sem sal. Então realmente foi isso. E até brincando, mas falando sério também, se você fosse a psicóloga do meu pai, da minha família, eu acho que eu ia sentir raiva de você. Por quê? E sentir raiva porque como que tem uma mulher desconhecida aqui que está falando que realmente o meu pai talvez não tenha que ir mais para o hospital, como é que uma desconhecida aqui ia estar falando que meu pai tem que comer o que ele quer comer, sabendo que ia levar ele para o fim da vida? A gente não ia dizer o que ele tem que, o que ele não tem que fazer, né? Então isso de maneira nenhuma, nem que ele tem que comer a costela e a batata frita dele, né? Nem que ele não tem que fazer isso, né? Mas o que a gente ia construir é entender quem era o seu pai e o que era importante para ele, né? E que talvez gerasse mais sofrimento, e a gente ia fazendo essa construção, ele ser submetido, ele ficar aqui internado, sem poder estar junto das pessoas que ele ama, sem poder fazer as coisas que ele gosta, né? Para uma situação que não ia ter o desfecho, né? Ele não ia se curar dessa doença, né? Os cuidados paliativos não preconiza encurtar a vida. O cuidados paliativos não preconiza também prolongar o sofrimento, né? Como eu falei durante a aula passada, né? O cuidados paliativos ele tem essa máxima de fazer mais vida aos seus dias, não mais dias à sua vida, né? Então é você viver plenamente e deixar a doença ter o curso natural dela. Tá? Isso não significa que você não vai receber a medicação ou que você não vai fazer a hemodiálise, mas desde que aquilo lá tenha um sentido e tenha uma perspectiva, né? Traga ali a perspectiva para o paciente. Eu acho que depois dessas aulas que eu assisti aqui, eu acho que eu acabo vendo que, não sei se acabou sendo muito mais, talvez um pensamento mais egoísta da minha parte, de ter vontade de ter ele perto, custe o que custar, inclusive custando a felicidade dele, do que realmente deixar ele seguir a vida. Então acho que isso me ajudou muito a ver que esse papel do psicólogo, se tivesse alguém naquela época, ia ter me dado uma calma, uma tranquilidade muito maior realmente
para entender o que ele está passando e não ter nenhum tipo de julgamento, de emoção ou de sentimento, de raiva, de tristeza, ou de inconformidade mesmo. Né? Mesmo ficando com raiva da psicóloga, né, quanto mais a gente fala sobre isso, né, quanto mais a gente tem essa educação, né, sobre morte, sobre finitude, né, quanto mais a gente abre espaços para poder falar sobre isso, não só no momento crítico, né, mas no momento também de onde está todo mundo bem ali, né, mais tranquilo, entre aspas, né, fica a gente tomar algumas decisões ou percorrer alguns caminhos no momento mais crítico ali, né? Então, obrigada pelo seu depoimento, né? E é um pouco disso mesmo, né? Mesmo ficando com raiva da psicóloga, talvez fizesse toda a diferença ter falado com uma psicóloga. Não, com certeza, certeza assim, absoluta que ia ter me ajudado demais na época. Então, pessoal, essa foi uma pequena simulação, né? Eu trouxe um caso clínico aqui também para vocês entenderem um pouco como é que vai como é que a gente vai fazer dessa abordagem em cuidados paliativos, né? Isso, como eu disse, é um grão de areia, né? Num deserto do Saara, né? Para que vocês consigam aí trazer essas reflexões para dentro da prática de vocês, tá bom? Só de você entender essa base da psicoterapia breve, do método ensinado pela Psicocare, você já vai ter muito mais resultado nos seus atendimentos. Mas é importante eu te falar que esse método que a gente acabou de te mostrar é muito maior do que o que você viu, até pela limitação do tempo que a gente tem. Então, eu não consigo aqui mostrar tudo, apenas uma pequena parte do conteúdo, mas ele é muito maior do que tudo isso aí. Então, antes de continuar, eu gostaria de pedir uns minutinhos para falar com quem está interessado em dar um próximo passo profissional comigo, nesse mundo aí da psicologia hospitalar. É um próximo passo que eu te falo de coração. Vai transformar tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal, fazendo com que você seja respeitado pelos pacientes, pelos familiares e por toda a equipe multi. Quando a gente pensou na pós-graduação em psicologia hospitalar da Psicocare, a primeira coisa que me veio à mente foi o que eu gostaria de ter aprendido antes de entrar no hospital? E a resposta veio bem rapidamente, né? Eu gostaria de ter tido uma formação que fosse além da teoria, que me mostrasse os bastidores, os dilemas reais, as estratégias de comunicação com a equipe, o manejo de situações difíceis, as escutas, né, nos momentos mais críticos e principalmente que me desse a segurança para atuar sem me sentir perdida ou invisível. Foi esse pensamento que a gente usou para desenhar essa pós, né? Uma formação completa, com base sólida, mas acima de tudo, com foco na prática, em te preparar para atuar com propriedade em qualquer setor do hospital, com qualquer paciente, em qualquer situação. Essa pós também surgiu da necessidade que eu vi nos últimos anos de profissionais que chegam para trabalhar nos hospitais sem preparo, né, sem conhecimento técnico, né, e isso sim dificulta muito a contratação, né? Como eu falei no começo dessa jornada aqui para você, a psicologia hospitalar é a área que mais cresce no mundo da psicologia. Existem sim muitas oportunidades na área, mas o problema é a qualificação dos profissionais. Você sabe tanto quanto eu que o conteúdo que a gente aprende na faculdade sobre psicologia hospitalar é muito superficial, bem raso mesmo, né? Então, quem tem o conhecimento técnico e teórico, tem experiência real, não encontra concorrente aí na área, né? E consegue encontrar um trabalho de um jeito muito mais fácil. E principalmente consegue ajudar os pacientes, os familiares, a equipe, de uma forma mais efetiva, da melhor maneira possível. Esse é o caminho mais rápido para você se tornar referência dentro dos hospitais
e ser respeitado e atender também com segurança. E para quem que é essa pós, então? Essa pós é para principalmente 2 tipos de profissionais. É para você que está na graduação ou já se formou recentemente e sente que a faculdade não te preparou para a realidade hospitalar. E é para você que já atua em algum hospital, mas se sente insegura ou sozinha, sem um direcionamento ou sem supervisão. A verdade é que não importa da onde você está partindo. O importante é você saber aonde você quer chegar. E se o seu destino é atuar com segurança, propósito e reconhecimento, então definitivamente essa pós é para você. Lembrando que por ser uma pós-graduação, ela pode ser cursada por psicólogos formados e também por estudantes de psicologia que estão no último ano da graduação, ou seja, no 9º ou 10º período. Um dos grandes diferenciais da nossa pós é que ela foi pensada por quem está no campo de batalha, por quem conhece os desafios reais do hospital e entende que teoria sem prática não sustenta uma atuação segura. Lembrando uma coisa muito importante, essa pós é dada por diversos professores, todos eles são muito capacitados e com muita experiência na vida real. A gente tem aqui com a gente dando aula especialistas, mestres, doutores, que vão te ensinar tudo o que você nunca aprendeu na graduação. Por isso, você vai encontrar aqui conteúdo prático, direto, aplicável no dia a dia. Estudos de casos reais, com análises profundas. Então, são aulas com especialistas que estão realmente atuando no hospital, supervisão para discutir os casos e receber toda a orientação necessária. É um espaço de escuta e acolhimento, porque a formação, ela também é humana. Tudo isso num formato online, com qualidade, organização e acessibilidade. Falando sobre os módulos da pós, ela é composta por setores cuidadosamente estruturados para tornar a jornada sólida e progressiva. Você vai estudar desde os fundamentos da psicologia hospitalar até a atuação em situações mais difíceis e complexas. Eu vou listar aqui alguns dos principais módulos, né? Então a gente vai falar sobre fundamentos da história da psicologia hospitalar, psicopatologia e acolhimento em situações agudas, situações e atuação em UTI, pediatria, oncologia, maternidade, intervenção com família, a comunicação difícil, aspectos éticos, legais e interdisciplinares, estudos de caso e supervisão, tudo isso pensando para você se sentir segura, pronta, amparada em cada desafio que está por vir. Além disso tudo, a gente tem encontros semanais ao vivo para tirar dúvidas, ter supervisão de caso ou então para conversar sobre qualquer assunto que você sinta necessidade. E caso seja algo urgente, você ainda pode me mandar mensagem no grupo de alunos que a gente vai ter de WhatsApp. Eu mesma vou responder qualquer tipo de dúvida que você tenha. Essa pós, sim, é para você que realmente deseja se tornar uma referência na psicologia e atender com segurança. Então, essa pós é para você que está no último ano da graduação e para você que deseja ir para a psicologia hospitalar ou também para você que já trabalha na área e quer aumentar o seu conhecimento. E como eu sei que a rotina de uma psicóloga é corrida, o tempo de acesso normal da pós é de 12 meses, mas quem entrar nessa turma vai ter o direito ao acesso por 24 meses, incluindo os encontros ao vivo, comunidade do WhatsApp e qualquer outra aula que a gente coloque na plataforma. Pode parecer muito tempo, mas isso tem um motivo, é porque a gente quer que você realmente consiga aproveitar cada etapa com calma, maturar os conteúdos, aplicar, revisar e seguir evoluindo. A gente sabe que a vida ela não é linear, que a gente tem fases aí mais corridas, que a gente tem pausas
que a gente tem momentos de maior dedicação. Por isso esse tempo longo acaba sendo um presente, né, para você estudar no seu ritmo, com tranquilidade, mas principalmente com profundidade. Muitos psicólogos acreditam que não vão ter tempo para mais nada se forem trabalhar no hospital. E nem de longe isso é verdade. Você ainda vai ter tempo para atender pacientes na clínica se você quiser. E muitos desses pacientes podem vir de pessoas que te conheceram no hospital, ou então de indicações de profissionais, né, que confiam aí no seu trabalho. Falando sobre valores, o valor normal da nossa pós é de R$ 9.000. Esse já é um valor bem abaixo de outras pós-graduações que entregam, tenho certeza, muito menos, mas quem entrar nessa turma vai ter uma condição muito melhor. O valor especial para essa turma está com 60% de desconto, o que dá aí R$ 4.000 de desconto. O seu investimento vai ser de apenas 18 vezes de R$ 287 no cartão de crédito ou no boleto. Lembrando que a cobrança no cartão de crédito vai no modelo de recorrência, igual a assinatura que você faz da Netflix. Isso então quer dizer que você não vai comprometer todo o limite do seu cartão. A cada mês vai ser cobrado apenas o valor de R$ 287. Mas se você achar que a mensalidade de R$ 287 fica ainda pesada para você, você pode se matricular no boleto em 24 vezes de R$ 224. As inscrições para essa turma vão abrir na próxima segunda-feira, às 9 da manhã. Nós vamos mandar o link para inscrição pelos grupos de WhatsApp e também por e-mail. E para você que já tomou a sua decisão, a gente tem mais uma surpresa. Preenchendo a ficha de pré-matrícula, a primeira parcela vai ficar por apenas R$ 100. O link da ficha da pré-matrícula está aqui na descrição do vídeo e nós vamos mandar também por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Então, se você já tomou a sua decisão de entrar para essa turma, preencha a ficha para ter o desconto na primeira mensalidade. E a coisa mais importante, só confie nos números que estão na descrição desse vídeo e também na descrição do grupo do WhatsApp, que você já faz parte. Esses são os nossos números e que você pode confiar. Então, psicóloga, a gente vai chegando ao fim da jornada em psicologia hospitalar. Eu espero de coração que esse evento tenha te ajudado demais, tanto de forma pessoal quanto profissionalmente. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que agora você tem basicamente 3 caminhos para seguir. O primeiro é achar que nada do que eu falei faz sentido, e então ter a certeza de que a psicologia hospitalar realmente não é para você. E se esse é o seu pensamento, eu respeito demais e te desejo toda a sorte do mundo na psicologia. O segundo caminho é entender e concordar com tudo o que eu disse, mas escolher seguir sozinha, sem a minha ajuda. Se essa for a sua decisão, eu também respeito e te desejo também toda a sorte do mundo. O problema é que seguir esse caminho sozinho vai com certeza sair muito mais caro do que não investir na pós-graduação. E eu não estou falando só de dinheiro não, né? Ao longo dessas décadas, né, de psicologia hospitalar, eu vi muita gente perder excelentes oportunidades ou se frustrar, demorar para chegar onde gostaria de realmente estar. E isso tudo porque não tinham quem ajudasse a entender qual seria a melhor direção, né? E o que precisavam fazer para crescer na área. E o pior é que eu vi muita gente com muito potencial acabar desistindo. E você também vai ter o terceiro caminho, que é o caminho de seguir comigo, nesse mundo paralelo da psicologia hospitalar. Aliás, não só comigo, mas com outros psicólogos que são mestres, doutores e que atuam de verdade na psicologia. Se você já decidiu que é esse o caminho que você quer seguir,
Eu já te desejo antecipadamente as boas-vindas e te garanto que você não vai se arrepender. Importante, não saia do grupo do WhatsApp, porque eu ainda vou mandar algumas informações importantes por lá, tá bom? E agora, então, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de preencher a ficha de pré-matrícula para garantir o desconto na sua primeira mensalidade, tá bom? Um beijo para você, desejo muito sucesso e que você ajude milhares de pessoas que cruzarem o seu caminho do melhor jeito possível. Tchau!